Livro Ouse Pedir Mais, capítulo 16, parte 1. Fato versus sentimentos. A batalha pela verdadeira fé. Por muitos anos, ao longo de várias gerações, os filhos de Israel aguardaram a expectativa da promessa da libertação de escravidão e o retorno para o lar de Canaã. Finalmente, após serem milagrosamente libertos de feitores egípcios e depois viajar pelo deserto quente e poeirento, eles estavam acampados na fronteira de Canaã. É possível apenas imaginar a expectativa que encheu o coração daquele povo quando eles perceberam com alegria: estamos quase no lar. Primeiro, porém, Deus tinha uma prova de fé para o seu povo. Em preparo para tornar a terra de Canaã, o Senhor pediu a Moisés que enviasse 12 espias, um de cada tribo, para que verificasse como eram os habitantes e analisar o tipo de terra que havia em Canaã. Esses 12 partiram e após 40 dias retornaram contando histórias extraordinárias e trazendo frutos magníficos. No entanto, 10 dos espias também trouxeram notícias extraordinariamente ruins. Os habitantes são fortes, as cidades são muradas e gigantes que vivem na terra. Não conseguiremos, pois eles são muito fortes, mais fortes do que nós. Somos como os gafanhotos em comparação com eles. Eles vão nos derrotar. Quando a congregação começou a chorar em desespero, Josué e Calebe, 2 dos 12 espias, levantaram-se em protesto. É verdade que as pessoas são grandes, mas a terra é boa e mana leite e mel. Se o Senhor ficar contente conosco, Ele nos dará aquela terra. Vamos subir agora mesmo, para tomarmos posse dela, pois temos toda a condição de vencê-lo. Deus não nos prometeu que nos daria aquela terra? No entanto, depois de ser desanimados pelo relatório negativo dos 10 espias, o coração das pessoas se confortou-se diante das impossibilidades da conquista. Os 10 espias que haviam trazido as más notícias não mudaram de ideia, esquecendo-se de que Deus os havia livrado da escravidão, que os fizera atravessar o Mar Vermelho e que lhes considera vitória sobre os amalequitas. Eles persistiram, desanimando os israelitas a prosseguir adiante. A Bíblia conta: todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação lhe disse: tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. Números 14, 2. Em sua incredulidade, limitaram o poder de Deus e não confiaram na mão que até ali os guiara com segurança. E o que Deus faria agora? Recompensaria a falta de fé? De jeito nenhum. Dá para imaginar a perplexidade e a raiva que devem ter enchido o coração de Deus enquanto olhava para os seus filhos descrentes que estavam tão perto, porém ao mesmo tempo tão distante de alcançar o lar prometido. Por quanto tempo esse povo vai me provocar? Ele perguntou a Moisés. Quanto tempo vai demorar para confiar em minhas palavras? Quantos sinais e maravilhas precisarei realizar a fim de provar que sou capaz de assumir o controle e lhes dar a vitória sobre os inimigos? Naquele momento, depois de ser provado 10 vezes, ver Números 14, 22, pela descrença de Israel, Deus estava pronto para deserdar Israel e teria destruído o povo e começado de novo caso Moisés não tivesse intercedido com fervor em prol dos israelitas. Moisés, porém, se colocou na brecha e suplicou em favor do povo. Assim, Deus não o destruiu instantaneamente. Por terem demonstrado falta de fé, o Senhor não tinha escolha a não ser punir os filhos de Israel. Como ele faria isso? Cumprindo exatamente as palavras que eles tinham dito. Fale com eles que aquilo que disserem a meus ouvidos, eu lhe farei. Vocês não querem entrar em Canaã? Ótimo, não vão entrar. Suas carcaças apodrecerão no deserto. Vocês não verão a terra que prometi a seus pais. Por 40 anos,
peregrinarão no deserto, 1 ano para cada dia que espiarem a terra com incredulidade. Somente meus servos fiéis, Josué e Calebe, entrarão na terra, pois eles falaram com fé, e em resultado eu lhe honrarei suas palavras. É como se Deus dissesse: tudo bem, vocês acham que não conseguem conquistar a terra? Então não vão mesmo. Só depois eles resolveram que dava sim para conquistar a terra. Contrariando a ordem do Senhor, tentaram sair em batalha e tomar Canaã. Mais uma vez, porém, estava agindo com insensatez. Moisés não foi com eles. Josué e Calebe não foram com eles. A arca não foi com eles e o Senhor também não foi com eles. Sofreram uma grande perda. E sempre será assim quando o povo de Deus falar com descrença e prosseguir de maneira presunçosa pela própria força, pois Deus não poderá abençoar. Ao ver o registro de como Deus lidou com o seu povo, podemos nos indagar, surpresos, como os filhos de Israel foram capazes de duvidar do Senhor ao longo da jornada da Terra Prometida. Mas será que somos diferentes hoje? Muitos consideram os israelitas daquele tempo e admiram-se da sua incredulidade e murmuração, achando que se tivesse estado em lugar deles, não teria sido tão ingratos. Mas quando sua fé é provada, mesmo com pequenas aflições, não manifestam maior fé ou aparência do que fez o antigo Israel. Quando levados em situações angustiosas, murmuraram contra o meio que Deus escolheu para purificar. Posto que seja suprido suas necessidades presentes, muitos não estão dispostos a confiar em Deus para o futuro e se encham em constante ansiedade, receosos de que a pobreza lhes sobrevenha e os seus filhos venham a sofrer. Hoje mesmo, estamos nos aproximando de nosso lar em Canaã. Mas teríamos mais fé do que Israel? Deus está nos dando o último teste. Quer saber se confiamos nele, mesmo quando sentimos tudo ao nosso redor dizer que a vitória é impossível. Quer saber se creremos em sua palavra, mesmo antes de receber as promessas, mesmo quando o mundo inteiro zombar de nossos posicionamentos. Ele está pronto para nos levar para o lar. Mas se pergunta: quando eu vier libertar o meu povo, porventura, acharei fé na terra? Aprenda a viver pela fé. George Mulley, pregador evangelista e missionário na Inglaterra no início do século XIX, era muito conhecido por sua fé rara e confiança implícita de que Deus proveria suas necessidades diárias enquanto ele trabalhava cuidando dos milhares de órfãos. Sua celebre jornada de fé começou quando o seu papel de pregador começou a visitar os seus membros pelo interior e a perguntar como estava o tempo deles com Deus. Ficou desanimado porque a maioria das vezes eles respondiam com sarcasmo: que tempo com Deus? Você não sabe que precisamos trabalhar 14 horas por dia para colocar comida na mesa, a fim de que nossas famílias não morram de fome? Convencido de que é Deus quem supre todas as nossas necessidades, Mulley abriu mão de seu ministério pago como pastor e pediu ao Senhor que o usasse como testemunho para mostrar ao mundo que, se colocarmos Deus em primeiro lugar, Ele proverá. Ao dar esse passo de fé, fez um pacto com o Senhor de que, enquanto trabalhasse para Ele, não mencionaria suas necessidades. Não mencionaria suas necessidades para ninguém, a não ser o próprio Deus. Em resultado, o Senhor começou a responder às orações de fé e a prover. Pela fé, Mulley fundou um orfanato após outro. Depois de um tempo, cuidava de milhares de órfãos sem ter a segurança de um salário mensal. Às vezes, ele não sabia de onde viria o alimento do dia, até as crianças se assentarem à mesa e ocorrer uma batida inesperada à porta com alguém trazendo comida. Deus sempre proveu, e a vida de Mulley foi um poderoso testemunho do poder da oração. Em anos anteriores, ele pôde atestar o que havia recebido no mínimo 50.000 respostas específicas à oração que fizera. No decorrer de sua vida, mais de $7 milhões
cerca de 72 milhões de dólares norte-americanos atuais, com as devidas correções monetárias, passaram por suas mãos para ajudar os órfãos necessitados. E ele não pediu nem um centavo sequer. Tudo veio em resposta à oração. Quando lhe perguntaram qual era o seu segredo para o poder da oração, Milley respondeu: houve um dia em que eu morri terminantemente. Ao falar isso, inclinou-se até quase tocar o chão. Morri para George Milley, para suas opiniões, preferências, seus gostos, sua vontade. Morri para o mundo, sua aprovação ou censura. Morri para aprovação ou culpa, até mesmo para os meus amigos. Desde então, tenho me detido somente a comparecer aprovado diante de Deus. George Milley morreu de fato em 1998. Seus bens terrenos foram estimados em torno de $800. Ele verdadeiramente deu tudo para a causa de Cristo. Assim como George Milley, precisamos testar e provar Deus por nós mesmos. Necessitamos de maior fé na vida diária. Em vez de olhar para os nossos recursos limitados, precisamos começar a olhar para o poder ilimitado de Deus. É claro que isso não significa agir com presunção, administrar mal os nossos recursos, gastar além do que podemos ou acumular dívidas. Em vez disso, precisamos nos mover adiante com fé quando Deus nos der uma visão, sabendo que se Ele nos deu a visão, também proverá o seu cumprimento. Em vez de seguir em frente pela fé, muitas vezes, assim como o antigo Israel, lamentamos a nossa falta de recursos. Mas a Bíblia já tem um livro de lamentações. Não precisamos escrever outro. Pelo contrário, continuemos o livro de Atos. Deus age. Ellen White escreveu: as aparências podem não ser prometedoras, mas a energia e confiança em Deus desenvolverão recursos. Com frequência, quando não obtemos sucesso em nossa vida pessoal ou no ministério, em vez de lidar com a raiz do problema, nós consertamos o método para melhorar. Embora sempre seja possível aperfeiçoar o método no reino de Deus, os métodos não costumam ser o problema, nem a falta de recursos ou de talento. O problema é a falta de fé. A inspiração nos adverte com ousadia. Todo fracasso por parte dos filhos de Deus é devido à sua falta de fé. Conforme descobrimos rapidamente ao estudar a Bíblia, ter fé não é opcional na caminhada cristã. Não se planejarmos ir para o céu. Ver Hebreus 11:6 e Apocalipse 21:8. Se somos propensos a duvidar, como vamos desenvolver a fé? A forma mais poderosa de edificar a fé é por meio da palavra, pois somos instruídos. A fé vem pelo ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Romanos 10:17. Ellen White faz forte defesa desse ponto de vista. A fé que nos habilita a receber os dons de Deus é, em si mesma, um dom do qual certa medida é comunicada a todo o ser humano. Ela cresce à medida que é exercida para se apropriar da palavra de Deus, a fim de fortalecer a fé. Devemos frequentemente colocá-la em contato com a palavra. No passado, os adventistas eram conhecidos como o povo da Bíblia. Carregavam a palavra de Deus consigo para toda parte e estavam sempre prontos a apresentar a razão de sua fé. Quando liam a Bíblia, não tentavam racionalizar nem dar uma explicação para desconsiderar algumas partes. Não pegavam aquilo que Deus diz e tentavam dar um jeitinho de encaixar nas próprias ideias ou nos seus próprios desejos. Nada disso. Aceitavam as Escrituras do jeito que elas são, como a palavra de Deus inspirada, segundo Timóteo 3,16. Consideravam sagrado cada um dos seus pensamentos. Precisamos ter as mesmas atitudes em relação à palavra hoje. A palavra do Deus vivente não é apenas escrita, é também falada. A Bíblia é a voz de Deus falando-nos, tão certo como se pudéssemos ouvir literalmente. Se compreendêssemos isso, com quanta reverência
e quanto temor abriríamos a santa palavra de Deus e com quanta sinceridade pesquisaríamos os seus preceitos. A leitura e a contemplação das Escrituras deveriam ser entendidas como uma audiência com o infinito. Em Mateus 8, 5 e 13, lemos sobre um centurião que foi até a Cristo suplicando a cura de seu servo. Jesus respondeu: eu irei à sua casa, irei curá-lo. A maioria de nós teria se alegrado com essa sugestão? Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas se apenas apenas mande com uma palavra, e o meu rapaz será curado. O gentio tinha fé na palavra de Cristo. Era uma fé que nem mesmo Israel havia demonstrado. Foi por isso que Jesus ficou admirado. Israel tinha escrituras do Antigo Testamento, conhecia as passagens de cor, orgulhava-se por ser o povo da Bíblia e povo de Deus. Os israelitas não apenas liam a palavra de Deus, como também pregavam e ensinavam, mas não confiava plenamente nela. O centurião, porém, creu que havia poder na palavra falada. E graças a Deus, Cristo curou seu servo naquele exato momento. É desse tipo de fé que precisamos hoje. Uma fé firmada somente na palavra de Deus. É por isso que necessitamos passar muito tempo na palavra e cultivar o hábito de falar sobre fé. Se dermos mais expressão à nossa fé, acabaremos por desenvolver mais a nossa fé. Falemos e procedamos como se a nossa fé fosse invencível. O Senhor é rico em recursos. Pertence-lhe todo o mundo. Pela fé, olhemos para o céu. Em outra parte, acrescenta: não dê lugar de um pensamento de desânimo na obra de Deus. Nunca deixeis escapar uma palavra de dúvida. Imagine como a vida seria diferente se vigiássemos a nossa boca e transformasse em hábito de vida diária falar de fé. A Bíblia encoraja: bem-aventurados os que não viram e creram. Jó 20, 29. Enquanto ousemos pedir mais, que estejamos em meio ao grupo dos que são capazes de crer sem ver.